Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é o início de uma nova vida. O início de uma nova vida pode ser marcado por vários motivos. Pode ser, por exemplo, quando uma pessoa casa, quando uma pessoa é curada de uma enfermidade, quando a pessoa consegue um bom emprego. Pode ser também quando alguém obtém sucesso em um empreendimento, ou quando se ganha muito dinheiro, um prêmio, enfim, quando a pessoa alcança algo que ela tanto deseja. Estes são inícios de uma nova vida considerados positivos, pois trazem satisfações e alegrias. Mas o início de uma nova vida pode ocorrer após acontecer coisas ruins, coisas negativas. E um exemplo disso é de uma pessoa sadia que sofre um acidente e perde uma visão ou perde uma perna, ou que tem o seu corpo afetado em outra área e ela passa a ser uma pessoa paraplégica. Negativo também poderia ser de pessoas sadias que de repente são acometidas por doenças incuráveis e passam a viver uma vida cheia de angústias profundas no coração, e não só elas, mas também toda a sua família. Outra situação pior ainda quando alguém perde uma pessoa que muito ama e depois se vê sozinha para continuar a vida, sem poder contar com aquela pessoa ali do lado. Esta é uma das piores situações que faz uma pessoa continuar a vida cheia de tristezas e angústias. Me perdoe de citar estes exemplos tão ruins. Este assunto é um tanto pesado, mas é a realidade de muitas pessoas. Como eu disse, há aqueles que começam uma nova vida cheia de alegrias após acontecer algo muito bom, e há também pessoas que recomeçam uma nova vida cheia de tristezas por coisas ruins que aconteceram. Esta também é uma triste realidade. Então, para falar sobre este tema, o início de uma nova vida, eu quero ler o texto que está em Lucas capítulo 24, versos 1 ao 10, de acordo com Almeida Corrigida Fiel. O texto diz o seguinte: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão. Eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com eles estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Pois bem, esse texto inicia falando sobre algumas mulheres que foram ao sepulcro levando especiarias aromáticas com o propósito de aplicá-las no corpo do Senhor Jesus Cristo. Nos últimos versos do capítulo anterior, que é o capítulo 23 de Lucas, informa que estas mulheres seguiram José de Arimateia, que estava de posse do corpo de Jesus,
e que levou este corpo ao sepultamento em um túmulo novo cavado na pedra, o qual nunca havia sido utilizado. E este pertencia a José de Arimateia. Após elas presenciarem o sepultamento, o verso 56 do capítulo 23 de Lucas diz que, em seguida, elas foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas para ungirem o corpo de Jesus. Eu preciso ressaltar que o corpo de Jesus já havia sido ungido antes de ser sepultado pelo próprio José de Arimateia e por Nicodemos. Nós podemos confirmar isso no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 19, versos 39 e 40, e o texto lá diz que depois, de que Jesus foi crucificado, então José de Arimateia ele pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e ele então recebe de Pilatos a ordem para recolher o corpo de Jesus para que ele pudesse sepultar. Este José de Arimateia é considerado como um discípulo oculto, não podia se manifestar. Da mesma forma, depois se refere o texto que ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Daí Nicodemos, diz o verso 39 do Evangelho de João, do capítulo 19, que ele levou ali cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés para poder, então, preparar ali um perfume para poder ungir Jesus. E eles, então, fazem desta maneira. Eles envolvem Jesus em faixa, uma faixa de linho, e depois, então, eles colocam aquelas especiarias, aqueles perfumes sobre Jesus, como era costume do povo judaico no sepultamento. E ali, então, depois deles fazerem esta obra, de ungir o corpo de Jesus e depois o sepultarem, eles voltam e aquelas mulheres, então, permanecem por ali, por algum tempo, e elas, então, depois resolvem também voltar para fazer o mesmo que eles haviam feito. Vocês notaram a quantidade de especiarias aromáticas que Nicodemos levou para ungir o corpo de Jesus juntamente com José de Arimateia? Eles utilizaram 34 quilos, e não é pouca coisa, 34 quilos de especiarias aromáticas. Eles fizeram, então, muitos litros de perfumes para poder aplicar em Jesus. Algumas traduções trazem como medida 100 ciclos de especiarias aromáticas. O ciclo, naquela época, era uma unidade de medida que representava 340 gramas para cada ciclo. Então, como eram 100 ciclos, a Bíblia, a Nova Versão Internacional, traz de forma correta que era 34 quilos. E por que estou enfatizando sobre esta quantidade de perfume que Nicodemos e José de Arimateia colocaram sobre o corpo de Jesus? É para dizer que aquelas mulheres que Lucas se referiu ali no texto que lemos inicialmente, elas seguiram Nicodemos e José de Arimateia até o sepulcro e elas ficaram sabendo que Jesus havia sido ungido. Ainda que Nicodemos e José de Arimateia não falassem para elas, era impossível que elas não percebessem devido à quantidade de perfumes que foram aplicados no corpo de Jesus. E aqui, então, há uma grande atitude de grandeza dessas mulheres. Após eles colocarem o corpo de Jesus no túmulo, elas voltam rapidamente para preparar também os perfumes para ungir o corpo de Jesus. Elas poderiam pensar, eles já ungiram demais, o José de Arimateia e Nicodemos, nós até queríamos também ungir, mas já que eles regaram o corpo todo de Jesus com perfume, melhor nós deixarmos assim mesmo. Esta atitude destas mulheres, então, não se conformar apenas com aquilo que Nicodemos e José de Arimateia fizeram, ainda que em grande quantidade, mostra que estas mulheres tinham uma grande consideração por Jesus. O texto de Mateus, capítulo 27, verso 55, diz que estas mulheres haviam seguido Jesus desde a Galiléia
né, e elas seguiram com o propósito de servi-lo, né, e isto está registrado neste capítulo 27, verso 55 de Mateus. A Galileia, né, distava de Jerusalém 126 quilômetros. Então, note que naquela época não havia os meios de transportes que nós temos hoje. Então, aquelas mulheres, elas saem da Galileia, né, e elas andam com Jesus por vários lugares onde Jesus passou, né, e elas estavam a 126 quilômetros da sua cidade, ali acompanhando Jesus quando Jesus foi crucificado. Essas mulheres contemplaram obras maravilhosas feitas por Jesus. Elas ouviram palavras de Jesus como nunca haviam ouvido anteriormente. Elas foram muito abençoadas por ele, e diante de tudo isso, estas mulheres, como não podia ser diferente, tinham grande admiração, grande afeto, grande estima e grande amor pelo Mestre Jesus. Foi um grande tempo servindo a ele por onde ele andava com seus discípulos. Mas agora a realidade era outra. Elas se deparam com um Jesus morto, se deparam com aquele Jesus dentro de uma sepultura, né? Era o que elas esperavam encontrar ele lá dentro para poder ungir. Elas precisariam, então, agora enfrentar, né, a vida e viverem uma vida sem Jesus vivo, porque Jesus estava morto. Elas não tinham ainda o conhecimento que Jesus havia ressuscitado. Elas, então, estavam angustiadas, elas estavam ali com seus corações pesarosos de tudo aquilo que havia acontecido. E ela, então, nesta condição, ela precisava fazer a sua última homenagem ali, derramando aqueles perfumes sobre o corpo de Jesus. Talvez elas estavam ali sem esperança, né, e elas estavam então pensando agora como que nós vamos fazer sem Jesus? Era tão bom quanto nós estávamos com ele. E ali então era o início de uma nova vida, uma vida sem Jesus, né? Digo sem Jesus porque Jesus tinha sido crucificado e sepultado e elas ainda não tinham Jesus ressurreto. Este é o tipo de vida nova que traz tristeza, que traz lágrimas, que traz desmotivação para fazer qualquer coisa. Elas perderam alguém para o qual elas tinham grande admiração e estima. Elas amavam Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus. Que nova vida terrível estas mulheres estavam iniciando naqueles dias após a crucificação de Jesus. Mas no meio da tristeza, no meio do choro, no meio da amargura de coração, no meio das lágrimas, aparecem dois homens iluminados por Deus. Estes homens eram dois anjos, e naquele momento a vida daquelas mulheres volta a experimentar uma imensa alegria, porque aqueles anjos de Deus diz para elas: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Naquele momento, elas lembraram destas palavras de Jesus e elas vão rapidamente anunciar aos discípulos de Jesus o que elas presenciaram. Ali era o início de uma nova vida vitoriosa. Elas perceberam que a morte não era o fim, mas o início de uma nova vida vitoriosa. Elas perceberam que os homens não podem acabar com os filhos de Deus. Então elas começaram a se encher de esperança, porque a morte era o início de uma nova vida eterna. Elas perceberam que esta é a nova vida que Deus planejou para vivermos. Talvez você está como aquelas mulheres após a morte de Jesus, né, desolado, triste, chorando, se lamentando pela perda, e está buscando fazer alguma coisa para minimizar a dor. No caso delas, o que restava era perfumar o corpo de Jesus. No seu caso, talvez seja ajuntar os cacos para refazer a sua vida, que está toda fragmentada pelas lutas, pelos mais diversos problemas.
Olhe com os seus olhos da fé e veja o anjo de Deus dizendo: Jesus não está mais no túmulo, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele não deixará de agir ao seu favor, ele não vos abandonou, ele disse que estaria convosco até a consumação dos séculos. E de fato ele está com você, ele está comigo. Eu posso viver agora uma vida abundante com Jesus. Você pode viver esta vida abundante com Jesus. Ninguém mais poderá matar Jesus. Ele vive eternamente. Glórias a Deus. Meus amados, esta é a nova vida que Deus planejou para todos nós. Vivamos esta vida abundante na presença de Deus. Não importa quão grande seja o seu problema. Não importa o quão grande seja a sua decepção. Não importa o quão grande tenha sido as suas perdas. Você está vivo, você está viva. E Deus tem um plano maravilhoso para você. Encha o seu coração de alegrias. Regozije-se por Deus nos ter dado a salvação graciosa através do seu Filho Jesus Cristo. Alegre-se porque você viverá eternamente com Ele em um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá enfermidades, não haverá decepções e a morte não terá mais poder sobre o nosso corpo glorificado que Deus nos dará. Esta deve ser a nossa maior alegria aqui na terra para depois desfrutarmos desta vida gloriosa nos céus com Deus, com Jesus e com todos os salvos. Eu quero orar nesta hora para que Deus lhe ajude a viver esta nova vida com Cristo todos os dias da sua vida e uma vida maravilhosa, esta vida que Deus tem nos dado a cada dia. Oremos. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra revelada a nós e que sempre tem nos edificado e tem nos abençoado. Ó Deus, há pessoas que me ouvem nesta hora, que estão com suas vidas arruinadas, por causa, ó Deus, talvez de um relacionamento que foi rompido, ó Deus, talvez de uma enfermidade que entrou dentro do lar e atingiu de cheia uma pessoa que está acamada, que está sofrendo e que está sem esperança. Ó Deus, talvez uma pessoa que teve os seus negócios fragilizados, talvez até entrou no estado de falência e está desesperado, endividado, sem saber o que fazer. Ó Deus, pode ser uma pessoa que perdeu o seu emprego. Ó Deus, uma pessoa que perdeu o seu ente querido. São muitos, ó Deus, os motivos que levam pessoas a sofrer neste mundo. E eu peço que o Senhor estenda as tuas mãos sobre estas vidas, para que elas possam, ó Deus, olhar para aquelas mulheres que estavam ali diante de um túmulo vazio, sofrendo, ali, ó Deus, angustiadas, sem esperança, e de repente brilhou uma grande luz diante delas que mudou completamente o quadro, a situação daquelas vidas. Que estas pessoas possam, ó Deus, olhar para aquele ato que aconteceu diante de um túmulo, e eles também, ó Deus, através dos olhos da fé, visualizarem a grande luz que é Jesus ressurreto e assim encherem os seus corações de alegria para continuar lutando e caminhando neste mundo até o dia que o Senhor Deus vier para nos ceifar ou para nos levar para viver com o Senhor eternamente. Que seja assim, ó Deus, e que esta alegria que tomou conta daquelas mulheres possa também invadir o coração de cada um e que eles assim sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Eu peço a Deus que o Senhor coloque as tuas mãos sobre aqueles que estão enfermos. Tira, meu Deus, toda a enfermidade, repreenda todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno, doença, saia deste corpo e vá embora para nunca mais voltar. Meu Deus, abra as janelas dos céus e regue os teus filhos com todas as bênçãos materiais e espirituais, e que eles glorifiquem o teu santo e maravilhoso nome. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Agradeço de estar conosco aqui mais uma vez até no final desta mensagem. Daí você que chegou até o final, daí eu peço para que você
divulgue estas mensagens, né? Multiplique, assim você vai ser um semeador também da Palavra de Deus. E se você não se inscreveu no canal Palavras de Vida, é importante você se inscrever, porque quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube manda mensagem para as pessoas. Então eu peço aí a sua contribuição de se inscrever para que nós possamos expandir, né, e multiplicar estas mensagens para toda parte do mundo. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida e toda a sua família. Até em breve, se Deus assim permitir. Um grande abraço a todos e a todas.